Olá, meus irmãos, paz eterna, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui nessa noite mais uma vez para junto compartilhar mais um estudo da palavra. Essa palavra que tem cortado os corações, iluminado as mentes e fazendo entender que o Evangelho hoje já nos proporcionou a vida eterna. Não vai proporcionar. Nós já vivemos essa vida eterna, isento da morte, da separação de Deus. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas para que você possa receber a notificação. Eu sou aqui o Simar de Unamar e é sempre um prazer poder falar com você, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares fora desse país. Então você que está chegando novo no nosso canal, seja bem-vindo. Nós estamos caminhando para o Evangelho eterno. Nós saímos do sistema, passamos pela graça e hoje entendemos que nós precisamos avançar. Então, existem pessoas que estão chegando novo agora no nosso canal, talvez não vão conseguir entender a princípio. Nós pregamos a obra consumada, vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, o reino estabelecido, e nós estamos no reino eterno, no reino que foi prometido para os judeus daquela época. João Batista já pregava, é chegado entre vós o reino de Deus. Nós entendemos que o reino chegou lá no primeiro século, no ano 30, e até o ano 70 foi construído esse reino estabelecido, e na consumação do século ali se deu o fim de todas as coisas, e aí sim o reino foi estabelecido para sempre. Nós já nascemos no reino eterno de Deus. Aí precisa entender um pouco dessa mensagem, querer aprender e sair dessa caixinha que passaram para nós. Então aqui o tema está nessa noite. A pedra rejeitada. Salmos de número 118, versículo 22, que diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posto como pedra angular. Então o salmista já falava, já profetizava a vinda de Cristo, que ele seria uma pedra, que os edificadores rejeitariam essa pedra, mas é nessa pedra rejeitada pelos homens que Deus construiria a sua igreja, ou edificaria a igreja sobre essa pedra rejeitada. A pedra rejeitada pelos homens, Deus construiu a igreja sobre ela. Então a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens, Deus edificou a sua igreja sobre esta pedra. É o que nós vamos aprender nesse tema. Mateus capítulo 21, versículo 42, que diz assim: disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posto como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus ali confirmando que a pedra rejeitada pelos construtores foi uma pedra colocada de esquina. E era maravilhoso. Os judeus rejeitaram a Cristo. Então, quando Cristo veio, que era a salvação para eles, era o esperado das nações, os próprios judeus, eles rejeitam eles, não entendem a lei, que o fim da lei seria Cristo. Deus usaria de graça para com eles, para tirar eles da primeira aliança e colocar numa aliança superior, não com sangue de bode, mas com o próprio sangue dele. Mas os judeus não entenderam essa mensagem e eles mataram Cristo.
porque Deus já tinha profetizado que Jesus seria rejeitado por todos, não só pelos judeus, mas a maioria deles rejeitaria o Salvador. Atos capítulo 4, versículo 11, que diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Então, a pedra que era Cristo foi posta ali para que eles, os judeus, edificassem aquela morada de Deus, para que Deus viesse habitar no homem. Mas eles rejeitaram a Cristo. E essa pedra que veio para ser edificada a igreja pelos judeus, eles colocaram ela de esquina, preferiram mais a lei de Moisés, os preceitos escritos, que eles não cumpriam, só viviam de preceito e mandamento, mas realmente eles não cumpriam a lei, porque a lei de Deus era o amor. Eles rejeitaram a Cristo. Antes da cruz não tinha igreja edificada, porque hoje 99% da liderança hoje, do povo que serve a Deus como nós servíamos, eu pensava que Mateus, Marcos e Lucas tinha igreja edificada. Não poderia ter, porque todos eles rejeitaram Jesus de Nazaré. Então, em cima de Jesus de Nazaré, já foi um propósito de Deus, não poderia ser construída a igreja, senão seria no homem. Mas Cristo ressuscitado, a igreja tomaria forma depois da morte, depois da aliança que Deus faria com eles. Então, antes da cruz não havia igreja, havia a lei de Moisés, a primeira aliança que foi feita no Monte Sinai. Porque o primeiro mandamento foi feito no Sinai. Agora, e no Sinai precisava ser derramar o sangue do animal. Então, enquanto Cristo não fosse derramado o sangue dele, não tinha igreja edificada. Nós vamos caminhar nesse entendimento e vamos ver. Mateus 16, 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo diz para Pedro que Pedro era Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, ele mesmo, ele iria edificar a igreja. Então, se Cristo chama Pedro e diz que ele iria edificar a igreja, então você, quando pega Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem igreja edificada. E a maioria das doutrinas hoje que o povo vive hoje é baseada em Mateus 24, o fim do mundo, o fim do século. Então você compreende que ali não está falando para a igreja. Era uma sentença que Deus traria sobre a antiga aliança. E Mateus e Marcos, Lucas faz parte da antiga aliança. Então, quando eu pego hoje Mateus 24, a vinda de Jesus, a consumação do século, o julgamento, o tribunal de Cristo, eu estou antes do sangue derramado, eu estou vivendo na antiga aliança e não dando conta e não tendo em mente realmente aquilo que aconteceu depois da cruz. E aí eu torno a edificar aquilo que foi destruído. Então, antes da cruz não tem igreja. Então você precisa entender que antes da cruz a igreja não tinha sido edificada e nem começada. Estava apenas um projeto para edificar a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver que a igreja só começou sendo edificada depois do derramamento do sangue. Efésios 2, capítulo 2, verso 16, que diz assim: pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Então,
pela cruz é que Deus une tanto os judeus como os gentios daquela época. Os judeus foram salvos pelo sangue. O resgate foi pelo sangue, resgate da morte de Adão. Agora, a consciência deles precisaria ser resgatada pela pregação do Evangelho. Eles não tinham que aceitar para ser salvo no Espírito. Deus já fez um resgate pelo sangue no Espírito. A morte de Adão sai na cruz. Mas a mente deles era a mente cauterizada da antiga aliança. Então eles precisavam crer para escapar do juízo que viria sobre todo mundo, o mundo habitado daquela época. Então, pela cruz, pelo corpo de Cristo, ele uniu tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto. Verso 17. E vindo ele, depois que fez a paz, e vindo ele, evangelizou. O que ele evangelizou? Paz a vós que estavas longe, e paz aos que estavam perto. Então, tanto os judeus como os gentios, todos eles estavam longe. Um estava longe, estava perto de Deus, e outro que estava longe. Todos eles estavam longe de Deus. A distância dele não fazia diferença, porque todos eles, longe ou perto, todos estavam fora de Deus. Mas ele fez a paz e agora precisava evangelizar eles para trazer essa nova aliança para com eles. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, geralmente hoje nós aplicamos essa palavra, pensamos que a Bíblia hoje ela está sendo lida e para nós vivermos ela na integridade. Paulo não está escrevendo para nós. Paulo não tem o que nós não tinha, hoje ele tem. Paulo, na época que ele pregava, eles esperavam ainda isso tudo completar no fim dos tempos. Hoje nós já viemos no reino eterno de Deus. Nós não precisamos de um intercessor por nós. Nós não precisamos de uma aliança para chegarmos a Deus, porque Ele já fez a paz. E Ele já fez uma nova criação depois do juízo final. E as pessoas ainda esperam juízo hoje ainda. Assim, por não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, antes sois concidadão dos santos e membro da família de Deus. Então, eles se tornaram membro da família de Deus. Por quê? Porque eles levantaram a mão, confessaram a Jesus? Não, porque Deus já tinha feito a paz com eles. E agora Paulo sai anunciando a paz que Deus já tinha reconciliado com eles. Se Deus reconciliou com eles, que saíram da antiga aliança e foi para o reino eterno, se tornou a igreja edificada, nós quando nascemos, nós nascemos no pecado de Adão ou já nascemos no mundo de Cristo? É isso que as pessoas não conseguem entender hoje. Eles pensam que o pecado é a maldade que você pratica. Cristo não tirou a maldade do mundo. Ele tirou aquilo que condenava o homem diante de Deus, que o homem era morto na morte espiritual. Então, quando você entende que você já é filho de Deus, já veio de natureza de Deus, você entende que você precisa realmente andar por esse caminho e não praticar mais essas obras que não te dá resultado, só traz consequência. E o versículo 20 que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, Paulo está dizendo, ele pregou, fez a paz, morreu por eles, agora ele estava sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Então, Jesus de Nazaré, ele foi rejeitado por todos. Já era um propósito de Deus, para que na ressurreição, quando ele ressuscitasse, ele seria
Agora a igreja seria montada, seria edificada em cima de Jesus Cristo, não mais Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, ele era judeus tinham a religião, e ele veio debaixo da lei de Moisés. Então todos aqueles que caem em Jesus de Nazaré, ele se torna nada e não entende realmente os preceitos, e ele vive de doutrinas do homem, ele vive de intercessão, ele vive de levantar as mãos, ele não entende que Cristo manifestou ali e ele já entregou o reino ao Pai e o Pai é um em todos. Então você não precisa de ninguém para interceder. Deus mesmo mora em você. O 21, no qual todos o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então a igreja começa sendo edificada para que todos chegassem a um conhecimento que eles eram o templo de Deus. Deus não habitaria mais no templo de Salomão, porque aquele templo seria destruído. E Deus mesmo, quando eles entendessem que eles eram a morada de Deus, aquela primeira fase passaria e eles se tornaria morada eterna de Deus. Eles se tornariam. Nós já viemos do próprio Deus com a morada eterna. Jesus de Nazaré foi rejeitado por todos. Não só Judas traiu a Jesus de Nazaré, mas quanto todos aqueles que estavam do lado dele, se você for fazer uma análise da Bíblia, todos eles abandonaram Cristo. Todos, não sobrou um. Porque ele seria rejeitado por todos. Atos capítulo 3, versículo 14, que diz assim: mas vós negaste o santo, eu justo, e pediste que se vos desse um homicida. Então, o mesmo grupo que acompanhava Jesus, via os milagres, com uma pregação mais ajustada, eles abandonavam. Agora, estava Barrabás e Jesus. Quem o povo preferiu? Barrabás. E o verso 15. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunha. Então ali, quem estava dando esse testemunho diante dos fariseus era aquele que foi morto, Estevão. Então eu estava dizendo que eles rejeitaram o Salvador e mataram, eles mesmos eram testemunha. Jesus, ele tanto foi rejeitado. Na infância não tinha lugar para ele nascer. Ele não nasceu lá num berço. Ele nasceu na manjedoura. Quando ele cresceu, ele foi rejeitado também. Na sua própria cidade, o povo quis matar ele. Então, na sinagoga, o povo expulsava ele. Então, todos os lugares, Jesus não era bem aceito, porque ele foi rejeitado por todos. Até o pai, na última hora, não pôde fazer nada. Deus vira as costas para ele. Pai, por que me abandonaste? Porque em cima de Jesus de Nazaré não era para ser construído nada. Era para vir o fim da lei, para depois ele ressuscitar, e aí sim Deus começa edificando a sua igreja. Ele disse para Pedro: sobre essa pedra edificarei. Para uma construção precisa de uma pedra. Então Jesus foi rejeitado na carne, e agora essa pedra se tornaria uma pedra de esquina, e ela seria construída um império em cima dessa pedra, através dessa pedra. Esta pedra não poderia ter apoio de mão humana. O Evangelho, ele não precisou de um apoio de uma mão humana. Cristo, Jesus, Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo, o próprio Deus, Ele edificou a sua igreja. Não cobrou nada de ninguém. Chamou homens que entendeu o seu propósito e ele era a pedra principal. Então nós vamos ver que essa pedra que Daniel diz lá, Daniel 2, versículo 34, que diz assim: estava vendo isto,
quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro e o bronze, e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, a pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então, a pedra que foi cortada, que Daniel interpretou, aquele sonho do rei, Daniel teve essa visão que aquela pedra que esmiuçou aquela imagem de ouro, de barro e ferro e pedra, ela foi cortada sem auxílio de mão. E ela bate nessa estátua que já representava esses 4 impérios, que o último império foi o Império Romano. Daniel viu essa pedra sendo cortada sem auxílio de mão e destruindo esses 4 reinados. E a Bíblia diz no próprio livro que essa pedra esmiuçou aquela imagem e ela foi crescendo e ela encheu a terra. Não é o que está acontecendo hoje? Não é o que aconteceu? Não foi edificada, a igreja ali não foi edificada para a morada de Deus? É o que Daniel tinha visto. O que seria edificado sobre esta pedra? Então nós vamos ver. Mateus já diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Inferno aqui, meus irmãos, não é o inferno que você aprendeu há 200 anos e 20 anos. Inferno aqui é sepultura. No hebraico, grita aí no hebraico, no Google, que você vai entender o que significa a palavra inferno no hebraico. Sheol, sepultura, lugar de morto. Os mortos que morriam, os mortos que morriam antes da cruz, eles eram retidos pela sepultura. Os espíritos não poderiam voltar para Deus, porque eles estavam afastados de Deus. Então, aquela sepultura, a morte, quando ele construísse a sua igreja, a sepultura não poderia mais segurar os mortos, porque os mortos ouviriam a voz de Cristo, e no último dia, que aconteceu no ano 70, os mortos ressuscitaria para a glória de Deus. Quem eram os edificadores? Meus irmãos, você e eu não somos edificadores de nada, só de obras materiais. Nós apenas somos pessoas que hoje entendemos que a obra já foi consumada. E nós não estamos pregando o evangelho, nós estamos contando os feitos de Deus no primeiro século. Nós já nascemos no mundo perfeito, o reino eterno, na nova cidade. E hoje esse evangelho é compartilhado para você entender realmente aonde você está. Você não está em qualquer lugar. Você é um cidadão da eternidade, está na eternidade e vai continuar na eternidade. Esse homem que vos fala, Simar, esse não vai herdar vida eterna. Esse Simar é carne, vai para o pó. Mas esse ser que mora aqui, nesse casco aqui, nessa carcaça, ele não é daqui. Eu entendi isso e você também pode entender. A carne, Jesus disse que é fraca, mas o espírito, ele está preparado. Então, essa morada, você pensa que você vai para a eternidade? Não, você já está na eternidade, mas sua carne não. Esse corpo, ele é terreno. Vai passar, vai vencer o prazo, ele vai cair. E aí sim, esse ser espiritual que mora em mim e você vai voltar para Deus, da onde nós viemos. Quem eram os edificadores da igreja?
1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outros edificam sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, quem recebeu essa revelação? Pedro não tinha essa revelação no princípio. Pedro não recebeu graça, ele aprendeu a graça. Quem recebeu a graça foi Paulo, o ministério da graça. Então, Paulo disse que como sábio construtor, ele lançou o fundamento. Mas quem era o fundamento? Era a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. A pedra que foi edificada, rejeitada por eles, foi quando Deus chama Paulo e chama ele para edificar a igreja. Chama Pedro para edificar, sobre esta pedra edificarei. Pedro ali foi o primeiro que recebeu essa revelação para que ele começasse a levar os judeus para o reino eterno, para a igreja que seria edificada, não com sangue de bode, mas sim depois da cruz, não com o batismo das águas, mas com a boa consciência. E Pedro, no princípio, não entendeu. Paulo recebe essa revelação e começa edificando a igreja. Depois ele volta a Jerusalém, fica 15 dias com Pedro, dizendo que aquele pacto era passageiro e Deus já tinha levado eles a um pacto melhor. Mas Pedro também, a princípio, não teve essa revelação. Mas nas últimas cartas dele já começa a ter a percepção. Quando ele diz: bem diz o nosso irmão Paulo, as cartas que ele escrevia são bem difíceis de entendimento e muitos fazem dessas cartas o que eles bem querem, como faz com as outras. Mas bem disse o nosso irmão Paulo, antes de crescer na graça e no conhecimento. Então Pedro já começa a entender que a igreja estava sendo edificada não em cima de Jesus de Nazaré, mas em cima do Jesus Cristo ressuscitado. E o verso 11 que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual era o fundamento que a igreja seria edificada? Jesus Cristo, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré apenas trouxe o fim da lei a Cristo para todos aqueles que crescem e entrassem na nova aliança. A igreja tinha um estágio a ser alcançado. Hoje a igreja está lutando para ser arrebatada. Arrebatada de quê? A igreja já foi arrebatada e já foi levada para um estado eterno. Você está muito atrasado. Glórias a Deus que nós entendemos isso. E hoje não estamos edificando a igreja. Nós somos a morada de Deus. A igreja já se tornou esposa do Cordeiro e nós já estamos diretamente no reino dos céus. Então essa igreja seria edificada. Mas quem edificaria essa igreja? Paulo já tinha começado. Efésios capítulo 4 diz assim: e ela tinha um alvo a ser alcançado. Efésios 4:11 que diz assim: ele deu uns como apóstolos, Deus mesmo, e outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores e mestres. Para que Deus deu isso? Não foi o homem que colocou a mão em cima do outro. É Deus mesmo que chamou esses homens para edificar a igreja dele. O que eles tinham em vista? Tendo em vista aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então a pergunta que eu te faço: o corpo de Cristo já foi edificado? Ou está faltando algum membro do corpo de Cristo? Então esses 5 ministérios que Deus deu lá, dons para eles, foi para edificar a igreja, para que a igreja se tornasse a esposa de Cristo
e eles entrariam na cidade pelas portas, na nova cidade. Então entraria no reino eterno. As pessoas não esperam ainda ele ser transformado para entrar no reino do céu. Deus é tão bom que não quis levar ninguém para o céu. O céu mesmo veio até a terra. É chegado entre vós o reino de Deus. Você não vai para o reino veio para você. Os santos foram aperfeiçoados. Então aquele povo que nasceu ali no pecado de Adão, Cristo pagou a dívida. Agora eles precisavam ser aperfeiçoados na mente, tirar aquela impressão de pecador, de condenado, para que eles fossem edificados Cristo neles, para que eles pudessem ser a morada de Deus. Então nós vamos ver. Os santos foram edificados. Hebreus capítulo 12, versículo 22, que diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, a miríades de anjos. Então, Paulo diz, vocês não vão chegar. Vocês já chegaram na cidade santa, na nova Jerusalém. As pessoas estão pensando que Jerusalém vai vir. Já veio. É o reino eterno de Deus, é a nova aliança que ele fez com aquele povo. E o verso 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, escrito no céu, e a Deus o juiz de todos os espíritos do justo aperfeiçoado. Então a igreja naquele período estava fazendo esse trabalho, tirando da mente deles aquela questão de pecador e levando eles para a edificação, para a morada de Deus perfeito no Espírito. Quando a igreja fosse edificada, viria o fim de quê? Da antiga aliança. O fim daquilo tudo para levar a igreja para um estado eterno e ali moraria para sempre com Deus. Não é o que tem acontecido hoje? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, que diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Então, uma coisa eu pergunto, Jesus já destruiu todo o poder? Ou ainda existe algum poder contra ele? Porque ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, existe algum poder sobre ele? Quem era que era contra Cristo? O Império Romano e os judeus. Não foi destruído no ano 70? Todo o templo, toda aquela coisa não acabou? Pois é necessário que ele reine até que haja posto os inimigos debaixo dos seus pés. Os inimigos de Jesus de Nazaré, daquele século lá, já foi colocado debaixo dos pés ou tem alguém vivo ainda? Então era necessário que Jesus reinasse até ele colocar aqueles seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem eram os inimigos? Os próprios judeus que não aceitou o seu sacrifício. Quando o templo caísse, todo aquele inimigo cairia por terra, então Deus passaria a ser um em todos. Enquanto a lei estivesse de pé e o templo de Salomão, havia inimigo de Deus, porque ali era contra Deus. O sacrifício foi na cruz e eles continuavam oferecendo sacrifício. Eles se tornaram inimigo nas suas práticas. Então, quando acontecesse aquilo tudo, Jesus entregaria o reino ao Pai, o próprio Deus que veio em carne, mas sujeitou na pessoa de Jesus, e ele entregaria de novo o reino ao Pai. Passava a ser tudo do Pai, aquela manifestação de Jesus ia acabar, e Deus passaria a ser um em todo. As pessoas estão pensando que Jesus está até hoje intercedendo. Se Jesus está intercedendo hoje, então é dois espíritos, um espírito fraco e um espírito mais forte. Meu irmão, só existe um Deus. Aquilo foi manifestação para um propósito. Depois Cristo entregou o reino ao Pai e Deus passa a ser um em todos. E o verso 26 diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte.
Uma pergunta que eu falo para você: Jesus venceu a morte ou vai vencer? Na cruz ele venceu a morte. Mas o que era a morte? O que trazia a morte? O que dava vida à morte? Era a lei de Moisés. Quando a lei acabou, acabou a morte, não tinha mais acusação, ninguém para acusar os filhos de Deus. Deus seria um em todos. Então, quando Cristo entregasse o reino ao Pai, a manifestação de Jesus cessaria e Deus passaria a ser um em todos. 1 Coríntios 15, verso 27, que diz assim: pois se lê todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, clara está que se, exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você compreende que quando acabasse o reinado de Cristo, que era 1000 anos simbólico, durou 40 anos, do ano 30 até o ano 70, a manifestação de Filho acabaria, ele sujeitaria ao Pai, e agora o Pai passaria a ser um em todos. E a igreja se casou com Cristo. Apocalipse capítulo 21, que Apocalipse não é para nós, para a nossa geração, foi para a geração daquela época, do ano 30 ao ano 70. E aí Apocalipse 21, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se for o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Eu vi uma grande voz vinda do trono de Deus, do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e ele serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, quando João teve essa revelação, se cumpriu tudo. Cristo entregou o reino ao Pai e desceu do céu a nova cidade. A cidade de Jerusalém ia ser julgada e Deus agora traz uma nova cidade. Que cidade é essa, Simar? A cidade espiritual. Deus é Espírito, Ele trouxe esse reino no Espírito, implantou na terra. E o reino agora, meus irmãos, não é reino físico. Deus, quando olha para você, não vê a sua carne. Ele vê o ser espiritual, o filho dele que mora nesse barraco. Quando você e eu deixamos essa cabana, nós já estamos na eternidade e vamos continuar na eternidade. Não com essa atmosfera terrestre, porque isso aqui não vai entrar na eternidade. Senão, se eu for conhecer você e você vai me conhecer, essas pessoas que foi casado com 2, 3 mulheres, chega lá e vai conhecer, então não tem lógica nós conhecemos essa atmosfera aqui é aqui. Agora, a atmosfera da eternidade é outra atmosfera. Então você, essa pessoa física, não vai para a eternidade. Agora, esse ser que mora em você já é eterno. Se você tombar hoje, esse ser que está em você vai parecer que você nunca existiu. Você vai continuar na eternidade. Nesse reino eterno não tem pastor e nem intercessor. Tem repouso eterno. Então, nesse reino que eu cheguei a esse conhecimento hoje, e o Brasil já tem milhões de pessoas assim, entendemos que o reino já foi implantado. Cristo entregou o reino ao Pai e agora ele estabeleceu tabernáculo. O homem se tornou tabernáculo de Deus, morada do Deus eterno. Você não precisa de 4 paredes
para buscar Deus. Deus hoje não é buscado, Deus é vivido e sentido e apresentado para essas pessoas que não conhecem ainda esse reino que te dá paz, te dá alegria e te dá tranquilidade, sabe realmente que você é peregrino nessa terra estranha, mas você já está na pátria, no mundo espiritual. Você não vai para o mundo espiritual. Nós já estamos no reino. Eles chegaram no reino, nós já viemos no reino, implantado desde o ano 70. Melhor noite e que Deus continua iluminando a sua mente e deixa esse evangelho que faz você retroceder, mas creia na novidade, naquilo que já é eterno para sempre.